Bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra, mais um episódio que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Todos os episódios eu falo isso para vocês, mas cada pessoa que Deus tem trazido aqui, eu creio que são pessoas que realmente Deus tem chamado para testemunhar de quem é Jesus. Por isso, a gente quer agradecer você que tem participado, inscrito no nosso canal, curtido, compartilhado. E realmente tem sido uma bênção essa interação. Por isso, hoje eu quero apresentar para vocês uma amada do meu coração. Camila, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Ai, uma alegria, né? Pra gente poder Sim. compartilhar de Jesus. É verdade. Como eu te conheço, mas as pessoas não te conhecem. Conta aí quem é você, se você é casada, se você é solteira, se você tem filhos. Só para as pessoas se situarem. Quem sou eu? Quem é você? Então, eu sou Camila Leopoldo. Uhum. Eu sou casada com o Fred, Frederico Leopoldo. E eu sou mãe de 2 filhos. Sou mãe do Calil e mãe do Lian. Coisa mais linda. São gêmeos de idades diferentes. Gêmeos com 19 anos de diferença. E você é membro da igreja? Eu sou membro da igreja, já tem 34 anos. 34 anos, Camila. Sim. Que bênção. É uma de vida. muita história com Jesus, né? Sim, graças a Deus. Como essa mesa é sobre ele, Camilinha, vamos começar por onde começa a nossa história com ele, né? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que foi a sua história com ele? Como é que você o conheceu, né? Sim. E aí a gente vai caminhando a nossa conversa aqui. Vamos começar por esse lugar. Vamos. Então, eu tenho memórias, assim, de infância, de ver, assim, minhas primas, as pessoas indo para a igreja. Seus pais não eram cristãos? Eles eram, mas eles não estavam frequentando. Ah, ok. Meu pai é muito a família mais católica, Tá né? bom. Minha mãe, os pais já foram batistas, ela mesma foi batista, foi católica, foi um monte de coisa misturado. E ninguém estava indo na igreja. E eu falava para eles, eu quero ir na igreja. Eu quero fazer catecismo, eu falava, porque eu sei que as pessoas da minha idade iam pro catecismo. E eu falava assim com ela, falei, mãe, eu quero ir. Então, eu vou. Daí ela, né, começou a ver que não ia mais ter como ela viver daquele jeito. Falou, precisamos resolver essa questão, né? Sim. Então, vamos para a igreja. Daí, a gente começou a frequentar a igreja presbiteriana ali na Vista Alegre. Que legal. Cujo pai era o pai do André, né, o pastor na época. E aí, a gente começou a frequentar lá. Aí, a gente conheceu muitas pessoas lá. Dona Elsa, seu Simval. Você tinha quantos anos nessa época? 9 anos. 9 Quando anos. eu fui batizada, Criança. eu tinha 9 anos. Que bênção. Aí eu lembro muito, assim, da escola dominical, as historinhas no flanelógrafo, entregando a idade total, né? E a IBF, eu tenho essas memórias, assim, Que muito benção. gostosas. Daí eu cantava no coral. Que legal, Eu gostava Camila. super de cantar no coral. E aí eu fui vivendo a vida que eu falei pra minha mãe, eu quero ir na igreja, né? Então... Você foi conhecendo a palavra ali. Sim, aprendendo as histórias, conhecendo, né? Participando. Depois, como adolescente, jovens e tal, foi essa Você trilha. participou de tudo, de UPA, de mocidade, na igreja. Da mocidade eu já estava mais vindo um pouco aqui na Central. Então eu não tinha muita frequência, assim, porque eu ia de domingo lá, às vezes de sábado eu vinha aqui. Então foi essa... E Camila, nessa época você já entendia quem era Jesus ou você estava conhecendo mais a palavra? Você já entendia quem era ele, né? Que ele era seu Salvador, seu Senhor, ou ainda não tinha acontecido a entrega do seu coração a ele ainda? Hoje eu vejo que eu entendia pelo falar, né? Do que eu ouvia, eu cria naquilo. Tá. Mas talvez realmente ainda não tivesse me apropriado das verdades, né? Foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo, paulatinamente, a cada ocasião, como é que a coisa funcionava, né? Sim. Como é que é? Como é que é esse negócio de conhecer uma teoria da Bíblia e aquilo se tornar a regra de fé e prática da sua vida, né? Sim. Aquilo que o Senhor ensina e eu vou praticar porque realmente eu amo o Senhor, né?
Porque tem essa coisa, né? Você aceita Jesus? Sim, eu aceito. E por isso eu vou ser batizada e eu quero isso. Mas a experiência com Deus e a vivência, né? Sim. É uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Sim. Que vai te mostrando que tudo isso que você entendeu significa na prática, né? Então, foi esse processo. Não foi nada arrebatador, assim, olha, eu estava ali, de repente veio uma luz. Não, não foi essa a minha história, né? Mas foi uma progressiva, assim. Que legal. E quais foram as situações na sua vida que Deus foi usando para te atrair para Ele? Foram muitas situações, né? Porque eu, nessa fase, né, da mocidade, eu fui estudar em colégio técnico e tal. E aí eu não estava mais tão frequente na igreja minha de base, mas também frequentava aqui mais ou menos. Então tinha essa coisa da juventude. Da juventude, que eu não estava firme num lugar com as pessoas comigo. Sim. Que fossem me orientar, que fossem me aconselhar, né? Sim. E aí quando você vai... você não tá ali na trilha, muitas coisas acontecem, muitas coisas aparecem, né? Mas eu sempre tive claro, assim, pra mim, que eu tava alerta com as coisas e isso aqui não era pra mim, eu não deveria me meter com isso. Que legal. Então, Deus sempre me guardou, né? Em diversos aspectos. Eu sentia isso, assim, que isso aqui não é pra mim, não. Mesmo que você estava lá, longe do Senhor às vezes, você tinha o discernimento... Essa consciência... de que aquilo não era dele, não é? Aquele jeitinho não era dele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é evidente, né? Que quando você não tá firme, as coisas vão... avançando de uma forma que às vezes você não percebe, Sim, né? é sutil, e aí né, você vai se afastando de formas que às vezes você não percebe, né? E acho que nessa fase Deus deixou muito evidente para mim, hoje eu olhando para trás assim, o legalismo, né? Sim. Porque eu sei a regra, então eu não estou pisando nessa linha. Então aqui não é pênalti. Sabe essa coisa de, mas aqui não tem problema? Sim. Ali é que não pode. Quando, na verdade, o que Jesus vê é o seu coração. Antes de tudo, ele já vê. E ele já sabe, né? E como é que foi a questão do seu casamento? Vamos entrar nesse assunto? Podemos? Você era muito jovem, né? E estava dentro desse contexto. Exato. E hoje a gente entende todas as permissões do Senhor, né? Sim, exatamente. O que o Senhor permitiu, né? Qual luta Ele permitiu na sua vida? Como é que foi isso? E aí, nesse contexto todo, no final... Eu estava no final do 3º ano. Uma jovem, uma adolescente jovem. No final do 3º ano do ensino médio. E aí, eu e o Fred, a gente se conheceu. E ele não era cristão, que assim, não era... não tinha se apropriado, né, da verdade. Porque ele era católico, era cristão, portanto, né? Sim. Era não conhecia a palavra, e tudo mais, mas realmente não conhecia a palavra. E a gente começou a namorar. E todos perdidamente apaixonados e tudo mais. E aí, por eu não estar firme nessas questões, né? Não estava ali orando para Deus preparar para mim. Não estava esperando em Jesus toda essa questão da minha vida conjugal, como seria, eu não estava sendo preparada para isso, né? Eu não estava pensando, planejando ou deixando isso nas mãos de Deus. Simplesmente eu estava vivendo a vidinha e estava tudo certo. Eu estava sendo aquela jovem, eu vou na igreja, mas aqui eu faço do meu jeitinho. Aqui eu deixo acontecer, isso, né? Deixa acontecer, não preciso nem orar. E aqui eu estou estudando no colégio técnico porque eu estou sendo preparada para ser uma ótima profissional. Então, nessa parte, depois a gente vê o que acontece, né? E aí, que daí a gente namorando, eu engravidei. Do Calil Do amado. Calil, exatamente. E quantos anos você tinha, cá? 18. Uma menina, né? E daí gente... Quando tudo aconteceu. Exato. Daí eu fui no médico e tal, daí a médica
verificou, você está grávida, e pronto, né? Meu mundo naquele momento caiu, porque diante do legalismo, o que você pensa? Ai, como é que eu vou contar para as pessoas? Como é que eu vou contar na igreja? Como é que eu vou contar em casa? Como é que eu vou chegar na escola? Como que eu vou? Aí o julgamento, o temor dos homens, né? Porque o mais importante era o que estava acontecendo com Deus, só que eu estava preocupada com as pessoas, com o julgamento das pessoas, exatamente. E aí eu lembro que eu voltei, né, da consulta médica para conversar com o Fred e tal. Ele falou, não, a gente pode morar junto e tal. Eu falei, olha, e aí, né, aquelas vozes do Senhor te guardando, te guiando. Eu falei, então, eu penso que a gente tem que se casar para poder morarmos juntos, né? E que se isso não for ok para você, tudo bem, eu fico lá na casa da minha mãe, você fica na casa dos seus pais e a gente vê o que acontece. Ele, não, mas eu quero que a gente fique junto, né? A gente vai ter a nossa família, então nós vamos casar. E daí a gente começou a arrumar tudo para casar. Aí a gente veio falar com o pastor Jonas. Ai, que legal. Pastor, olha só, né, que acontecendo, aconteceu com a tudo gente. mais. Primeira coisa que ele olhou, ele falou, vocês têm noção da decepção que vocês estão causando para os seus pais nesse momento? Daí, né, a gente começa a voltar para a realidade, né? Pastor Jonas sendo pastor Jonas, sendo um pastor querido, né? Amado. Trazendo para a realidade. Vocês têm noção da decepção daquele jeito, né? Paizão maravilhoso. Então, primeira coisa, vocês vão se abster daqui para frente. Porque, né? Não é porque você tá no erro até aqui que você vai continuar no erro, que não tem essa para Jesus, né? Então, vocês vão se abster daqui para frente. E vocês vão sair daqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é pedir perdão pros seus pais. Que legal. E daí foi isso que a gente fez, né? A gente saiu daqui, foi com o pai, foi com a mãe, foi com a sogra. Aí a gente pediu perdão para eles e etc. Daí foi tudo assim. E aí a gente se casou. E aí começamos a nossa vidinha, né? Não tinha nem sofá na sala. Era um colchãozinho, um rack com uma televisãozinha e a gente... Vocês moraram aonde? A gente morou no Jardim Bandeirantes, perto da Boa Vista ali, tinha um apartamento pequeno, assim, 2 quartos, sala, cozinha. Sim. Ajeitadinho, até com cheirinho da pintura, assim. Que belezinha. Meu sogro ajudou muito a gente na época para encontrar e tal. E aí a gente começou a morar junto. Então, assim, não tinha ainda a casa própria, o carro do ano, a faculdade terminada, né? E tudo que a gente geralmente coloca no planejamento para então poder se casar, para então ter a família, para então, né? E aí a gente começou a vida assim. E aí ele topou casar na igreja cristã. Daí nós casamos aqui. Aí era engraçado que nas fotos você vê, assim, todos os amigos da escola e a família, todo mundo chorando com o narizinho vermelho. Porque a gente não tinha dinheiro para fazer festa, a gente não tinha se preparado com nada, né? Sim. E aí a gente fez o casamento e daqui o pessoal foi fazer amigo secreto de fim de ano na pizzaria e a gente saiu comer um cachorro-quente na praça. Que daí quando o moço que preparou o lanche veio trazendo o carro, ele viu que a gente tava com roupa de noiva, ele falou, presente de casamento para vocês. Que legal. E foi assim. Que legal. E que a gente foi. Daí assim, né, essa coisa do cuidado de Deus, falando, olha, tá errado, mas agora não vamos fazer certo, tá bom? Então é assim que faz certo. Mim, né? E aí a gente começou a levar a nossa vida, e aí começou as lutas e os prazeres, né? De você estar junto e ter a pessoa que você gosta do seu lado. Aí o Fred trabalhava, eu ficava em casa com o Calil, cuidando. Ele viajava bastante com o pai dele. Eu lembro que eu chorava, que eu ficava chorando de saudade em casa e tal. E aí ele voltava e era tudo assim. Aí depois ele começou a fazer faculdade. Então ele trabalhava de dia, fazia faculdade à noite e eu ficava sozinha em casa. E eu lembro dessa sensação, assim, de que Deus cuida dos detalhes, Deus cuida das coisas, né? Mas, como ele também não era cristão na época, né? Não estava envolvido com as coisas de Jesus. Acaba que eu também não seguia, assim, a minha rotina. Eu não tinha minha rotina de vir para a igreja com frequência, vir para a igreja de manhã e à noite, nem pensar, porque isso era uma coisa, assim, fanatismo, né? O Calil, ele nem foi batizado de criança, que a gente teve aquele impasse, né? Falou, agora nós vamos batizar a criança. Ah, tá bom, então nós vamos batizar na igreja católica.
Eu falei, mas como que a gente vai batizar na igreja católica, né? Você também não frequenta a igreja católica. Então, você vai prometer para o padre que você vai ensinar a fé? Sim. Que você não vai? Então, não é muito certo a gente ensinar, batizar na igreja católica. Então, se for para ser fanático assim, a gente nem vai fazer. Porque não tinha o entendimento da palavra. Né? E aí, nem de um lado, nem do outro. Sim. Né? Muitas vezes eu me questionei se eu também fiz certo de ir contra. Mas eu falei o que eu pensava ser correto, né? Sim. Porque se a gente quer ensinar uma coisa, a gente tem que estar na coisa, né? Sim. Se quer ensinar sobre Jesus, tem que estar firme com isso, né? E aí o Calil cresceu, sem ser batizado, e aí ele olhava, às vezes você via que ele Você chegava a vir na igreja com o Calil às vezes? Sim. Você vinha sozinha? Eu vinha com ele às vezes. Como é que foi esse contexto, cara? Que eu acho importante a gente conversar sobre isso, A luta, né? Você era uma jovem, né? Eu oro para que esse podcast chegue para jovens também, né? Mas também para mulheres que vivem o que você viveu, né? Uma jovem que é muito comum isso acontecer, não ter um entendimento de relacionamento com Deus, né? E sem perceber, se enveredar, né? Na paixão, nos estudos, nos amigos, né? E Jesus vai ficando do lado. E aí você ganhou um filho, que é um presente maravilhoso que Deus dá pra gente, né? Tanto para um homem como para a mulher. Porém, com alguém que não professava a mesma fé que você, no sentido de saber quem é Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você se vê falando, nossa, mas eu ia na igreja, mas também não estou entendendo. Acho que eu também não sei muito, né? Sim. Vamos abrir aí um leque. Como foi para você essa questão de estar num casamento com um julgo desigual e também se ver e ora Deus falar com você? Como é que foi esse processo aí? E eu lembro que era um processo assim de... Até por falta de entendimento, né? De eu querer ir na igreja e às vezes eu ia uma vez, outra vez, mas não, né, na frequência que eu achava adequada. Mas eu queria que o Calil aprendesse das coisas, então eu lia historinhas com ele, às vezes eu levava ele na igreja comigo, mas nem sempre eu podia levar, porque não queria que fosse dessa forma para ele. Sim. E, é uma luta grande, né? E às vezes eu aproveitava que o Fred estava na faculdade para vir na IBF, na escola bíblica com ele, e na UCP de terça-feira, né? Sim. Mas esse é o jeitinho que a gente dá para poder encontrar uma forma de fazer, né? Então, tudo era muito remendado. Não era pleno, né? Não era completo. Sim. Então, era tudo muito na brecha das coisas. Tudo com muita luta, né? Então, isso causou algumas coisas, porque o Calil tinha essa ansiedade, né? Sim. Eu não posso nem ir para esse lado, nem para aquele, porque eu vou desagradar um ou outro. Então, eu tenho que ficar no meu caminho independente aqui, porque se eu tomar partido, ele não ia se sentir ok. Então, isso atrapalhou muito, né? Sim. Ao passo que se você tem a mesma fé e você vai lá e vai todo mundo fazendo uma coisa só... E a coisa flui para a mesma direção, né? Então, a gente batia muita cabeça nesse aspecto, né? Mas eu não brigava por isso, né? Eu não ficava tendo embates, né? Com relação a essas coisas. Eu tentava contornar. Mas é tudo remendo, né? De toda forma, você tenta de um jeito de outro. Você teve muita luta no seu casamento? Sim. Quais lutas, Deus? Muitas lutas. Quais lutas que Porque a gente, como muito jovens, né? O Fred começou a fazer faculdade, trabalhava fazendo faculdade, eu ficava em casa fazendo minhas coisas. Num dado momento eu também comecei a trabalhar. E depois que ele terminou, eu comecei a fazer a faculdade. Então, a gente passava muito tempo também distante um do outro, né? E sem discernimento das coisas, né? Então, no trabalho, as turmas do trabalho, na faculdade, as turmas da faculdade. E todas essas coisas trouxeram muitas lutas, né? Pra gente. A gente passou por N crises no casamento. Chegaram a se separar, cara? Praticamente. A gente teve a crise dos 7, a gente teve a crise dos 15. Várias foram as crises, né? Com 7 anos, a gente fez um encontro de casais. O Fred estava terminando a faculdade, quase. E aí, a gente entrou numa crise, assim, que já falou, não, do jeito que tá, não dá mais.
E Deus manda, assim, é isso que eu vejo, sempre o cuidadinho de Deus ali, apesar de nós, né? Sim. E aí ele mandou a minha madrinha de casamento em casa, sem saber de nada, para convidar a gente para o encontro de casais. Que legal, gente. Aquelas, coincidentemente, que não é lógico, que não tem nada. Né? E aí mandou lá a minha madrinha para convidar a gente para o encontro de casais. Que legal. E aí eu falei, tá bom, vou conversar com o Fred, porque ele não estava lá. Aí eu conversei com ele, ele falou assim, a princípio não. Eu falei, mas fora do princípio a gente vai. Porque desse jeito não dá pra gente continuar, né? E aí a gente foi. E foi uma benção. Que benção. E aí a Elodie Carli, a gente sempre conversa sobre isso, que ela tava lá, ela lembra da nossa carinha chegando e depois a gente saindo e tal. E foi um momento que Deus abraçou ali, né, pra poder falar, vem aqui, vocês não vão sair, vocês não vão escapar de mim, assim, mesmo que vocês estão querendo, vocês não vão. Sim. E aí foi um momento, assim, bem marcante, sabe, de pôr as coisas, acertar as contas e arrematar para poder tentar organizar, né? Mas, como a gente é pecador, né? Sim. Miserável. Muito. Eu não entreguei tudo naquele momento. Ok. Eu fiquei ali só observando. Como assim? Como é que era isso? Como é que isso vai... O que é esse negócio de família cristã, né? Como é que vai acontecer? Deixa eu ver se isso aqui vai ser de verdade mesmo, sabe? Assim, que você não entrega todas as coisas, né? Então, foi assim. A gente se voltou para querer ficar junto de novo e tudo mais, mas eu não tinha entregue todas as coisas na mão de Jesus ainda. E aí os anos foram se passando. E aí você vê que as coisas, quando você não entrega tudo, a coisa não vai. Não anda. Você ainda quer fazer do seu jeitinho, então eu vou ficar aqui sentada, como se Deus falasse assim, eu vou ficar aqui sentada esperando você bater a sua cabeça. Você fica aí batendo cabeça, colhendo seus frutos da forma que você acha certo. Depois não conversa lá na frente. Então vai, fica aí. E assim a gente foi. E aquela coisa que fica ali, ruminando, né? Sim. E aí anos se passaram, mais anos se passaram. Calil crescendo, Calil ficando adolescente, Calil querendo também fazer as suas coisas dele, voadas, de juventude. Exato. E aí Deus foi falando assim, tá bom agora pra você? Ou você ainda quer fazer do seu jeito? Teve alguma situação, cara, que você falou, eu preciso buscar o Senhor? Daí, assim, teve essa fase, depois, assim, de uns 10 anos, que eu falei, Deus, eu vou ter que entregar tudo na tua mão. Senão, eu já vi que não vai ter jeito. Eu não vou mais poder espernear aqui do meu jeito. Aí, esse foi o momento. Você estava sozinha esse dia aí. Sim. Aí, esse foi o momento que eu falei, é hoje. Aí, eu chamei o marido, aí a gente fez acertos de contas de novo. Amém. Casou de novo, né? Eu falo que a gente vai casando, vai casando de novo. Aí a gente conversou, porque assim, o meu pensamento era assim, não... Ai, se eu tiver essas conversas difíceis, vai ser muito complicado. A pessoa não tem maturidade para entender, para conversar, não vai dar certo, sabe assim? Na minha visão, né? O meu jeito de fazer, a gente vai não vai dar certo. Tudo. O controle, exatamente. Então, eu tava ali no controle do caos. Achando que controla alguma que coisa. No caos ou fora do caos a gente controla algo, né? E aí eu falei, quer saber? Então seja o que Deus quiser. Então, se é pra quebrar, vamos quebrar tudo mesmo. O Calil tava com quantos anos nessa época? 15. O Lian não tinha ainda? Não. Ele tava, acho que com 15, alguma coisa, 16, 17, alguma coisa assim. E aí a gente foi conversar com ele pra falar, olha, meu filho, então o negócio é o seguinte, a gente tá se separando, tá bom? Porque não dá mais mesmo e a vida é essa. Eu lembro que ele ficou tão nervoso. Tadinho. Ali, né, querendo manter a compostura, mas é uma situação horrível. Horrível. Que a gente fala, quando é criança não tem problema nenhum, as crianças sofrem. Tempo. Já é grande, vai entender. Não tem isso. O que está fora do plano de Deus é complexo para o ser humano e acabou. Né? Aí sofre o pai, a mãe, os filhos, o pai da pessoa, o sogro, todo mundo sofre.
Então, fora da vontade de Deus, não tem plenitude de forma nenhuma, né? Não adianta. Aí a gente foi conversar com ele, então vai ser assim. Aí eu lembro que eu fui conversar com a Shirley. Eu falei, Shirley, estou precisando de uma advogada, porque a gente precisa resolver umas coisas. Ela falou assim, calma, vamos primeiro conversar com o pastor? Não posso só fazer isso assim, vamos conversar com o pastor. Falei, tá bom, então vamos conversar. Mas aí não deu certo, a gente tentou agendar, mas não aconteceu. Mas assim, o cuidado de Deus, né? Ele falando pra mim assim, você fez o que você tinha que ter feito, agora você espera. Nossa. E aí eu lembro que eu já queria resolver. Falei, então o tá. negócio é o seguinte, então se a gente tá evidente pra gente que não dá, então tudo bem, você vai pro seu lado, eu vou pro meu, eu entendo que essa é a consequência. Mas Deus daí vai fazendo, porque até enquanto a gente tava querendo fazer reforma, remendo, tava dando tudo errado. E aí Deus falou assim, não é assim que eu faço. Eu destruo tudo para construir construir o novo. Isso. E daí Deus começou a fazer novas todas as coisas, né? Aí eu lembro que numa conversa o Fred falou assim, mas e se a gente tivesse um filho? Eu falei, oi? Essa hora do campeonato, você falando isso? Então, não entendi nada e nada a ver a conversa. Aí aquilo guardou no coração, né? São as formas que a gente vai buscando para resolver, né? Cada um. E aí o tempo foi passando. Aí nesse momento eu entendi que eu tinha que parar de reclamar. Eu tinha que parar de pôr a culpa no outro. Amém. Eu tinha que parar de achar que é porque... Olha ele. Como que ele a culpa era dele. Olha como é que ele faz. Mas você já orou? Você já entregou? Mas ele... Era assim a conversa. O que eu faço? Aí eu comecei a olhar. Né? Quando Deus falou, então agora você que tem que entregar, aí começou o processo de eu entender que eu deveria orar por ele, apesar dele, agradecer pela vida dele, apesar dele. Né? Então foi aí que Deus começou a fazer a obra, porque ele queria usar a esposa do marido para auxiliar o marido. Não é para isso que a gente foi chamado? Sempre. Mas enquanto você não estava querendo ser auxiliadora, você não está colaborando com o processo. Exatamente. Então, se você quiser ser usada, faz o que eu preparei para você fazer. Auxilia. Faz para aquilo que eu te criei, né? Para fazer. Aí eu comecei a orar por ele, para que ele tivesse encontro com Jesus, para que ele fosse abençoado no trabalho, para que ele recebesse o perdão, para que ele aprendesse a perdoar, para tudo. Então, eu comecei a orar pelo outro. E foi daí que as coisas começaram a acontecer paulatinamente, né? Porque foi através de mim. Enquanto eu estava orando para pedir para mim, a coisa não ia. E começou a fluir quando eu entendi que eu tinha que fazer pro outro. Que eu deveria parar de querer a bênção, né? Para ser canal de bênção. Parar de olhar para o nosso umbigo, né? Começar a interceder pelo outro, né? Exato. Porque a gente vai percebendo isso nas nossas orações, né? A gente ora muito pela gente, né? Pedindo, reclamando, né? Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, né? E aí o Senhor começou a tratar o seu coração. Começou a tratar o meu coração. Isso você já estava com quantos anos de casada? Uns 20, né? Quase. O Calil estava com 17 anos... 16, 17 anos, já estava aí com 16, 17 anos de casado. Então, depois de 17 anos, eu queria entrar até nisso, né? Quando que a sua oração, ela deixou de ser um pedido para ser um relacionamento com Cristo mesmo, né? Foi nessa hora. Tipo, Deus, ele vai tirando a gente de se relacionar com os problemas da gente, né? Para se relacionar com Ele. Sim. Como que foi esse tratar do Senhor no seu coração, enquanto você esperava, né? O Lia já existia nessa época? Não, ele não existia, quer dizer, né? Existia nos planos do Senhor. No coração do Senhor, né? Porque daí, nessa conversinha do vamos ter um filho aleatoriamente, no meio do caos, do nada, pessoas saindo de casa, tá falando de ter filho, não como tá entendendo assim, nada. Como assim, um filho comigo? Né? E aí, Deus foi tratando nesse relacionamento, plantando, né? Sim. O filho lá, mas não, aparentemente não tinha nada sobre isso, né? E aí foi 1 ano, foi 2 anos, foram 3 anos.
E aí a gente, nesse período, o Fred saiu de casa, morou em Campinas, mas a gente sempre estava ligado. Sim. Né? A gente se conversava, mas ele estava no processo de processar, de perdoar, de entender, Sim. de ver que ele também não era o único que tinha erro dos dois lados, que errava, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos né? pecaram. E que ninguém é melhor que ninguém. Então a gente estava nesse processo de a gente tirar o outro do trono que era do Senhor. Então esse foi o processo de destronar. Amém. Porque até então era Deus no céu, Frederico na terra, e aquele temor de homens, Sim. e eu tinha que agradar a ele, não ao Senhor. O foco não era, né? Então, enquanto a gente está nesse lugar, que a gente está ali pisando em ovos para entender como é que você agrada o homem, Deus não está no trono, né? Não tá. E quando você se relaciona com ele e coloca ele nesse lugar, entende quem você é diante de Deus, aí você vai nesse relacionamento, o restante são as consequências e desdobramentos desse relacionamento. Ele vai fazer. Quem era eu diante de Deus, quem era eu diante do marido, Amém. diante do filho, né? Então você vai entendendo quais são os seus papéis diante das situações, né? Então, esse foi o relacionamento. Deus começou a te pastorear, né? Exato. Eu falo assim, é como se ele estivesse entrando nos quartos do nosso coração, onde a gente não deixava ele entrar, e ele fala, agora nós vamos arrumar essa bagunça aí. Aquela caixinha que você deixa com as sujeirinhas lá no cantinho, tá tudo arrumado, aparentemente, mas aquela caixinha você não abriu. Né? Exato. E aí você percebeu que Deus começou a realmente ser seu pai, seu amigo, seu conselheiro. E ter a confiança de que Deus está cuidando. Que mesmo no meio do caos, você tem essa confiança de que Deus está cuidando, de que Deus está tratando, e seja qual for o resultado, é o melhor para você. Amém, cara. E aí você passou por esse processo de espera, né? E de aprender a confiar no Senhor, mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Exatamente. Mesmo sem ver, e você só conseguir ver o próximo passo. Aí você dá o próximo passo. E quanto tempo vocês ficaram distantes? Ele em Campinas e você em Limeira com o filho? Acho que foi quase 1 ano. E aí, a gente sempre se falando, eu às vezes ia pra lá, ele vinha pra cá, e a gente decidiu então voltar pra casa, organizar as coisas e tudo mais. E aí o tempo passou mais um pouco, e aí eu engravidei do Liam. E aí o senhor falou, surpresa! Isso depois de uns 2 anos Nesse e meio, contexto. 3 anos, assim, eu engravidei do Liam. Aí, falei, meu Deus, né? Estou grávida. Você estava com quantos anos? Quantos anos depois? 37. E o Calil estava com? 19. Ele estava no 1º ano da faculdade, e aí ele foi promovido ao irmão mais velho. Gente, como é que foi essa notícia? Como é que foi? Porque Jesus não tinha entrado em ninguém ainda, certo? Como é que foi isso? Você falou, aí, estava naquela situação, a gente estava arrematando, se acertando, né? E aí Deus mandou o Liam. E aí eu falei, estou grávida. E eu assim, numa tranquilidade, estou grávida. E eu sabia, não tinha ido no médico ainda, mas eu sabia que meu corpo não estava bem, assim, não estava normal. E eu falei, tem coisa aí. E aí eu fiz um teste de farmácia, falei, estou grávida. Mas assim, numa plenitude. Falei, estou grávida, e é isso. 19 anos depois, está começando tudo de novo, né? Tudo de novo. Você não está planejando, eu não planejei nenhuma das gravidezes. Foi Deus que mandou as 2. E aí, eu fui falar pra ele falou, não, claro que não, nada a ver, tá errado esse teste aí. Falei, vamos lá comprar outro, então? Aí foi lá na farmácia e comprou outro. Eu falei, vou fazer aqui agora pra você ver. Isso porque eu tinha feito o teste, eu não tinha visto o resultado. 5 horas da manhã eu ia trabalhar, aí eu fiz o resultado do teste e guardei na bolsa. Aí ele me ligou umas 9 e falou, e aí, qual foi o resultado? Eu falei, eu não sei, eu não olhei. Ele, você olhou e não quer me falar. Eu falei, não, eu não olhei, eu só vou abrir a hora que a gente estiver junto. E aí?
Aí a gente viu junto, falou, não é verdade, isso aqui tá errado. Eu falei, então compra outro lá, eu faço agora. Tava lá, 2 risquinhos positivos. O maravilhoso Liazinho chegando. E aí, cara? Aí foi outra luta. Aham. Porque não foi fácil conceber isso. Como assim? Não. A gente Nesse nem tá contexto. aqui, tudo certo ainda. Aham. E como é que é essa história de gravidez, né? Você fez de propósito? Meu Deus. Então, aí Deus começou a tratar de novo, né? Sim. Várias vezes, Deus tratando ali e arrematando diferentes áreas. Porque o Fred pensava assim, não, como que eu vou ser pai agora que eu tô mais velho? Sim. Eu tive o Calil tinha 19 anos, eu tinha disposição para brincar. Como agora, que eu vou ser pai de uma criança? agora não, eu tô com quase 40, com uma criança. Então, para ele foi complexo. A gente nem tava tudo certo ainda, como assim? Aham. Você trabalha lá. Então, a mente dele ficou um pouco bugada nessa época. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? Deus foi cuidando. Acho que demorou uns 3 meses para ele querer colocar a mão na minha barriga. Aham. Mas aí foi indo. E aí o E Lian... você, nessa época, você já estava bem pertinho de Jesus. Sim. Você já estava falando, Senhor, é o Senhor aqui. E a cada coisa que acontecia, uma notícia dessas, falar, ai meu Deus, você não ficou em pânico? Não. Nessa hora eu já estava Sabendo plena que ali a sua nos vida bracinhos de Jesus. Senhor, eu não ali. vou fazer nada, né? Eu só vou esperar a tua mão. Sim, ali já estava tudo entregue. Então, é outro lugar, peso. né? Porque nem tem, né? A situação tá caótica, mas você sabe que ele tá ali, né? E aí você sente a bênção, não o fardo. Sim, né? sim. E aí o Lian nasceu. Aham. E aí ele ficou 5 dias na UTI. Nossa. Daí o pessoal investigava, procurava, não achava, mas ele não fazia o xixizinho de colocar uma sonda. E aí, se fosse alguma malformação e não sei o quê. E foram 5 dias, assim, tensos. E o pai? E era como se Deus falasse assim, vocês não querem? Então, posso levar? Nossa. Aí, falou, não, Deus, não leva não, eu quero. Então tá, toma então. Já que você quer, então toma. Aí, depois de 5 dias, deu tudo certo, ele não tinha nada. Só faltava ele fazer um xixizinho para anotar no prontuário. Aí ele saiu da UTI e ficou tudo bem. Tava lá forte, gordinho. E na UTI as crianças estão, né? Sim. Pequenininhas. São bem frágeis, né? Aí eu olhava assim, eu pensava, nossa, a gente nem merece estar aqui, porque olha como é sofrer de verdade. Sim, né? sim. Isso aqui é uma bênção. Sim. A gente nem merece estar aqui, porque as pessoas que estão aqui realmente estão vivendo a luta, né? Sim. Então, aí a gente saiu, foi para casa, e aí Deus falou, então, gente, deixa para trás o resto, o passado, as coisas ruins, e segue a vida da minha forma. Amém, né? Jesus. E aí a coisa foi. Aí eu fiquei de licença maternidade 7 meses e meio e voltei a trabalhar. E aquela vida, né? Trabalho o dia inteiro fora. E voltei, minha mãe ficou em casa com uma outra pessoa ajudando, cuidando dele. E aí eu fiquei 2 meses trabalhando, aí teve um acidente doméstico, ele queimou as 2 mãozinhas no forno, assim. Tadinho. Aí eu olhava o Fred e eu pensando assim, não era isso que Deus tinha programado, né? Vocês oraram, você falou que você queria lá atrás, lembra lá atrás aquela conversa? Ele já estava mais sensível a Deus, ou ainda não? Estava sensível às coisas que acontecem na vida, né? E aí, com 7 meses e meio, eu voltei, com 9 meses deu esse acidente doméstico, e a gente ficou plenamente sabendo que era pra gente estar ali cuidando do que Deus mandou, do que você pediu lá atrás que acontecesse, lembra? E aí ele começou, não, a gente tem que resolver isso e cuidar dele em casa, e ou eu saio do trabalho ou você sai. E aí Deus falando comigo, né? Falando, eu sou a serva do Senhor, eu sei que esse é o meu chamado. Né? Daí a gente conversou, começou a vir essa questão, e aí eu falei, avisei na empresa que eu ia sair,
E aí, todo mundo falando que eu era louca, onde se viu, você trabalha aqui, os benefícios que você tem na empresa, você tá doida. Sim. Então, aí começou a vir aquele sentimento de não quero mais isso aqui, eu quero estar lá. Sim. E aí eu saí da empresa e fiquei em casa cuidando do Lian. Porque daí as mentiras, né, que vêm do inimigo você não foi criada para isso. Você não foi treinada para ficar em casa. Você vai até porque deixar um ótimo trabalho uma mulher que tinha uma carreira business, né? Eu fiz colégio técnico, eu fui treinada. Aí eu fiz faculdade, né? Então você tem um emprego bom. Super técnica. Você trabalha na TRW na época, né? Uma das maiores empresas da cidade. Como assim você vai sair para cuidar de filho em casa? E eu falei, mas tem certeza, você não quer falar, né? Tem uma outra proposta de emprego, não tem? Não tem, eu só vou ficar em casa com a criança, cuidando da minha casa, né? Da minha família, é só isso, e é tudo isso. E aí eu fui, daí eu saí da empresa, pedi demissão, fiquei em casa cuidando da criança, e aí uns meses depois o Fred foi demitido. Ai, Jesus! A gente estava construindo uma casa, tal, a gente estava nesse processo de construção, a gente saiu dessa casa, vendemos para poder continuar a construção, a gente morava numa chácara na época lá da pandemia, toda essa confusão de pandemia, e aí eu ficava em casa cuidando da criança, da casa, e o Fred estava de home office nessa época, trabalhando, e daí quando as coisas voltaram a começar a abrir, as pessoas começaram a voltar, né, para os escritórios, daí o Fred foi demitido. Os dois sem trabalho e uma criança e um filho na faculdade. Ótimo. Daí ele chegou em casa no fim da tarde e falou. Ele chegou assim, ele tava com uma cara, né, transtornada, entrou e falou, amor, eu fui demitido. E aí eu abracei ele assim, ele tava super tenso. Eu falei, fica tranquilo, todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Amém. E aí, nessa hora, ele não entendeu nada, né? Como assim? Que é isso? Fica tranquilo. Você não trabalha, eu não trabalho? Como assim fica tranquilo? Não tô entendendo nada, né? Daí a gente foi, conversou, a gente jantou e ficou tudo bem. E aí, essa parte do amor de Deus que ele conta, né? Que ele, na hora, esperava chegar e o caos se instalar, porque como assim, né? Ninguém tá trabalhando nessa casa, uma criança. E aí? Ele como provedor, né? Sim. Do lar, tem muito mais essa tensão, né? Por trás do que eu ir lá, pimpona, pedir demissão, né? Do meu trabalho, né? Sim. E daí que Deus começou a agir na vida dele. Ele conta que ele queria daí me agradar. Ele falou, vou na igreja com ela então. Pra agradar ela, vou com ela na igreja. E aí ele ia na igreja e aí tinha um sermão. Aí o sermão parecia que foi feito pra ele. Daí ele virava pra mim e falava, você falou com o pastor, né? Que eu ia vir Sério, hoje. Camila? E aí, tá bom, vamos lá em outra igreja. Chegava lá, o Senhor falando com ele. E eu falei, aqui já não deu pra dar letra pro pastor, né? Porque nem conheço o pastor daqui. E aí ele foi começando a entender que Deus estava querendo falar com ele. Sim, que Deus busca os seus, né? E aí foi assim, foi assim, foi assim. E aí ele começou a entender que o negócio era com ele e aí começou a se render, né? Diante de Deus. E aí ele passou por todo o processo dele de conversão. E então a gente começou a ter uma vida mais plena diante de Deus, né? E como é que foi, assim, vamos parar nesse flash, né? O dia que você falou assim, o Senhor falou com ele. Que você falou, nossa, o Senhor falou, né? Ele entendeu quem é Jesus, né? Como que isso se deu ali na casa, né? Claro que foi uma experiência dele, mas eu tô falando assim, pra você como mulher, né? Sim. Que tava ali no tempo da espera e Deus foi tirando, né? Tudo aquilo que é apoio, tudo aquilo que é segurança, né? Que é a nossa casa, que é a nossa conta financeira, né? Com uma criança pequena. E você sabia que era Deus agindo ali, né? Sim. Até indo em igrejas diferentes, né? Como que foi isso para você? Quando você falou,
20 anos depois, né? É. Como é que foi isso? Então, ele foi demitido e daí foi essa situação. E depois de uns dias, uns 15 dias, 20 talvez, ele teve que voltar para fazer a rescisão lá, né? Na empresa. E aí ele foi para lá e ele falou que colocou no rádio lá uma música. Ele queria lá uma música cristã. Colocou numa playlist gospel. Sozinho? Sozinho. Uhum. E aí que a música falava lá que aquele contrato que você não assinou, aquela proposta que não se concretizou, era Deus te livrando. Nossa. E aí ele aleatoriamente pôs essa música e depois de novo essa música apareceu e ele falou, nossa, acho que é pra mim esse negócio. E aí realmente eu falei, é Deus falando mesmo com você. Tá ele te compartilhou livrando. isso com você. É. Ele chegou em casa e compartilhou. Sim, e daí eu falei, realmente, ó, é livramento. Porque nesse trabalho, realmente tinha tudo muito uma questão, assim, de ego entre as pessoas, os sócios. Então, tinha muito uma coisa de, além do ego, a questão de dinheiro, todo mundo muito, né? O mundo business. Na ganância e tal. É diferente, né, de um trabalho que você fazendo mais, fazendo menos, você tem o seu salário no fim do mês, de um trabalho que quanto mais você trabalhar, mais você vai conquistar, né? E esse grupo tinha essa característica. Então, ele estava nesse meio. Então, Deus quis tirar ele desse meio. Falou, agora que você é meu, vem aqui. Você vai andar na minha dependência. É, né? E você vai se relacionar com pessoas que pensam outras coisas. Sim. Então, Deus realmente livrou. Esse trabalho, essa demissão, foi um livramento que Deus trouxe, né? E aí que as coisas começaram a fluir de uma outra forma. Aí a gente começou a vir mais juntos para a igreja. Aí o Espírito Santo começou a trabalhar. Começou a trabalhar. E o seu coração em Deus, nessa hora, você estava, Senhor... regozijada, né? Meu Pai, que Deus é esse, né? Porque aí... Você não tá mais pisando nos ovos, né? Você tá todo mundo indo pro mesmo caminho, na mesma direção. Então, você tá no mesmo culto, cantando a mesma música, ouvindo a mesma pregação. Aí começa a ficar pleno. Aí vinha vocês dois, ele já tinha entregue a vida dele para Cristo e o filho menor. E onde estava o filho maior nessa fase? O filho maior estava na faculdade. Já estava com quantos anos o filho maior nessa época? Ele já estava com 22, 23 anos. E o pequenininho? Com 2. 2, 4. 2 para 3 aninhos. Então, pequenininho, você fica embaixo do braço, você quer ir para a igreja, vai. O grande, aí você convida a falar, hoje não. Hoje, obrigado. Aí você começou outra luta, porque lá atrás, vocês não quiseram me batizar, lá atrás vocês não me levavam plenos na igreja, eu olhava para vocês estavam cada um para um lado. Então, agora eu arrumei o meu espaço, agora eu arrumei o meu caminho, então eu tô seguindo o meu caminho, né? E se agora vocês estão querendo que eu vá para esse caminho, é um pouco tarde aqui para vocês fazerem do seu jeito, né? É meio isso. E aí ele tava fazendo as coisas dele. Então, eu tava nessa faculdade, tinha os amigos da faculdade, e aí ele fez intercâmbio, foi morar fora, e aí voltando para cá, ele voltou a morar com a gente, né? E aí teve um dia que a gente teve uma conversa, assim, com ele, né? Vocês dois? Já com entendimento juntos a respeito do Evangelho. Daí a gente começou a contar todas as coisas passadas para ele, que ele não sabia dos detalhes, né? Ele só sabia depois das notícias que ele recebia. Então, a gente começou a contar. Falou, ó, foram lutas que a gente teve assim, foram lutas que a gente teve assado. Naquela época, estava acontecendo assim, estava acontecendo assado. Você estava lá estudando, fazendo suas coisas. Você sofreu, né? Você passou por esse sofrimento por causa das nossas escolhas. Sim. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente deve para você, é pedir perdão por ter feito você passar por tudo isso, né? A gente nunca tem intenção. Jamais. Mas eles estão vivendo no barquinho com a gente, a onda que vier bate neles, né? Total. Então, eu falei, então a gente tem essa obrigação, a gente tem essa pendência com você, né? Que é pedir perdão. E isso eu aprendi quando eu fiz o meu processo de pedir perdão. Que a gente precisa pedir perdão porque... Em Tiago fala, né, que a confissão de pecados traz cura. Traz cura. Então,
Então, não é só a bênção, não é só o perdão do pecado, mas é a cura real das coisas, né? Exato. E eu vi o meu processo no casamento sendo curado, e aí eu tive Deus falou comigo que a gente precisava fazer isso com o Calil. Amém. E aí a gente falou que o desejo era que ele não seguisse os nossos passos, mas os passos de Jesus. Amém. Que ele tivesse o caminho dele, o encontro dele com Jesus. Amém. E a gente começou a falar de todas as coisas espirituais que vinham acontecendo, né? E estavam acontecendo naquele processo. O Fred, quando teve perdido por sair de casa e estar magoado, chateado, foi procurar aviso, assim, conselho de amigo que mandou procurar centro espírita, Umbanda, um monte de coisa que aconteceu. E o cara da Umbanda falou, viu, não é para você estar aqui, eu não posso falar com você. Sim. Onde que Deus cuida da pessoa que é dele, lá naquele meio. O cara falou, você é fechado, eu não posso acessar você. Olha, Amém. A gente contou tudo isso, porque ele estava tendo já umas impressões espirituais. E a gente falou, o espiritual é real. É real. Porque teve uma pregação do pastor Toninho. E o pastor Toninho veio e falou que chegou em casa e a mulher dele não estava normal. Daí ele deu um passo para trás. A mulher estava na TPM, mas ela estava daquele jeito. E aí ele deu um passo para trás, saiu de casa, orou com Deus. E depois ele entrou de novo. E aí a mulher estava diferente. Batalha. E aí, eu conversando com o Calil, falou, mas também, né? Tudo aí agora, TPM é o capeta? TPM é o... Não é assim também, né, as coisas. Então, talvez seja do ponto de vista que ele tem a certeza de que a luta não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. Então, quando ele chegou em casa, ele teve esse discernimento. Foi por isso que ele voltou, né? E falou com Deus ali e Deus colocou as coisas em ordem. E aí, o mundo espiritual começou a se apresentar para ele. Daí, a gente teve essa conversa, pediu perdão, falou de toda essa batalha espiritual que aconteceu na época, né? Que a gente teve essa conversa. E aí que Deus começou a se apresentar para ele. Porque aí o Fred, como estava recém-convertido, ele queria ansiosamente muito que o filho viesse. Falou, olha, agora eu entendi, vem para cá você também. Aí ele falava, vai indo que eu já vou. Agora não. Eu não vou agora. E isso é aquela coisa... É muito difícil. É triste pro nosso coração, né? Nossa, eu imagino a luta. Porque ali sua, por um lado, né? Falando, filho, Senhor, não deixa que... Não permita que repita o que a gente viveu, né? E o Fred, por um lado, já conhecendo Jesus, querendo salvar o filho, Exato. né? Mas eu também lembro da minha sensação, assim, de que isso também está nos planos de Deus. Sim. Porque eu lembro que eu tinha, desde criança, assim, uma palavra do Senhor que sempre vinha para mim, que era, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. Então, como que isso vai acontecer? Eu não sei, Senhor, mas eu confio que vai acontecer. Mas também Deus fala que aquilo que você plantar, você também vai ceifar. Inevitavelmente. Sim. Então, se a gente plantou algumas coisas lá atrás, inevitavelmente Deus vai permitir que você colha as consequências, né? E aí ele vem com a misericórdia e depois resolve tudo. Então, a gente ficou nessa apreensão desse momento de assistir coisas que a gente não gostaria, né? Mas aí Deus vai lá... E cerca, né? E vem aqui, meu filho. E aí ele foi próximo. E aí no batismo do Fred, eu lembro que a gente fez piada até, né? Porque o pastor chamou ele pra vir junto e ficar junto. E aí ele batizou o Fred e falou, tá vendo? A água respingou em você. Então foi isso. Que lindo. E aí depois, como é que foi o encontro de Jesus com ele? Como é que você foi vendo... Esse texto foi um texto da palavra que te acompanhou. Sim. E como é que foi ver esse texto acontecer? Foi bem bonito, assim. Porque o Calil começou a se interessar pelas coisas, né? Jesus começou a tocar o coração do Calil. Começou a tocar o coração. E aí ele começou a vir para a igreja um dia... Se envolver com um, se envolver com outro. Ele tinha os amigos de longa data, né?
Aí combina de ir, voltar, um dia, outro dia, e assim Deus foi envolvendo, né? Aí ele começou a ver na rua e perceber que o espírito estava aqui, que o espírito do mal estava ali. E ele Deus começou a apresentar, discernimento para ele. Abrir os olhos dele para as coisas que ele nem acreditava que existiam. E aí ele começou a enxergar, e aí ele começou a chorar. Com isso, né? Ele começou a ficar assustado, ele começou a sonhar com essas coisas. Então Deus foi falando com ele, foi mostrando para ele, e a base estava lá, né? Porque ele cresceu ouvindo, ele foi resgatando as coisas que ele já sabia, as coisas que às vezes ele olhava, eu falava para ele, ai mãe, que absurdo. Então ele falou, nossa, parece que não é um absurdo então. E aí começou, né? E aí tem aquele dia que vocês foram almoçar em casa. Que aconteceu aquele dia? Que o Andrezinho e ele começaram a ficar amigos. O Fê tava viajando, né, nessa época. Vamos lá pra igreja, tal. Toma banho aí, usa minha roupa. Vamos lá junto. E os dois começaram a ficar super amigos. E começaram a ir juntos. E os dois, assim, super maduros, né? Pra idade deles. Super, também... trabalhos, né? E os dois se encontraram ali na conversa, né? Eu tenho um irmão aqui para caminhar junto. Muito. E aí eles começaram a se envolver mais e na UMP, e trabalhando para a igreja, os dois juntos, fazendo e tal. E Deus foi conversando e falou, esse aqui é o povo que eu quero vocês juntos. É o meu povo, não quero vocês lá. Quero vocês aqui, com o meu povo. Porque é assim que a gente pensa, que é assim que a gente faz. Porque eu dei uma diretriz clara para vocês. Então, vocês precisam seguir. Glória a Deus, né, cara? Daí Deus arrematou tudo. E isso faz quanto tempo que você vive isso? Quando você fala, hoje eu posso declarar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Acho que tem uns 3 anos e meio que a casa tá no mesmo rumo. E então, aí vocês... Foram 20 anos, foram né? 20 anos. 20 e alguma coisa para poder ver, né? Isso tudo acontecendo. E aí, eu lembro que eu recebi um convite de casamento, né? Recebi convite de batizado e recebi convite de casamento, né? Daí a gente fez ano passado. Como é que foi que Deus foi falando isso para vocês dois, né? De vir a público. Né? A contar a obra do Senhor, né? Ano passado nós fizemos 25 anos de casados, né? E aí que a gente pensou, nossa, vamos fazer uma festa? Uma festa de bodas de 25 anos? Aí a gente falou, festa? Gastar dinheiro? Fazer festa? Parece que não tá sendo isso, não, que a gente tá querendo fazer. Não tá fazendo muito sentido, porque daí a gente começou a cotar, ver quanto custa, né? Quem ia chamar, e a gente começou a pensar, nossa, pessoas que passaram pela vida, que nem mesmo... não fazem parte. Colaboraram, né? Para que a gente... Muitos até atrapalharam com o processo. E a gente tá aqui falando de fazer festa, né? Parece que não tá fazendo sentido isso. Daí a gente falou, nossa, a gente podia fazer um culto. Não, vamos fazer um culto na igreja. Aí sim, a gente chama todo mundo. Que nem mesmo faz sentido, né? Porque daí vai ouvir de Jesus. Aí a gente se animou. Falou, vamos fazer um culto de agradecimento a Deus pelos 25 anos de casado. Daí a gente começou a se preparar para fazer esse culto e agradecer a Deus por tudo que a gente passou, por tudo que a gente entendeu, né? Chamar todas as pessoas que viram o começo, que viram os perrengues, que viram todo o processo e ver a obra que Deus faz, que parecia impossível, né? E evidenciar isso, para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Amém. E aí vocês se casaram. Aí a gente fez... Casou de novo. Né? Aí a gente fez o culto, aí a gente entrou, aí o pastor falou, aí os filhinhos levaram a aliança, bem naquele modelinho casamento, né? Sim. E foi uma bênção, porque é como se fosse a coroação do processo que Deus operou todos os anos, né? E para mim foi muito importante que os filhos vissem,
né? Isso acontecendo. E o Calil, de tudo que a gente conversou, de tudo que ele viu acontecendo, que ele cresce na obra que Deus faz, né? E que ele focasse em manter um relacionamento com Deus para ter o modelo de Deus. De Jesus, né? Para as coisas, e não dos seus pais, né? E assim Deus foi abençoando. E hoje eles são batizados, os dois, né? Em nome de Jesus. Muito obrigada, e Deus. Todos eles batizados, né? Sim. E cá, que lindo, né? Essa obra de Jesus, né? E uma coisa aqui que eu lembro, acho que já passamos o horário, mas eu vou fazer mais uma perguntinha. Quando nós estávamos juntos o ano passado, né? Que a gente se aproximou, Deus permitiu a gente se aproximar. E que eu estava trabalhando no Congresso de Família, né? Foi muito forte no meu coração que vocês teriam que estar junto com a gente, né? E para servir ao Senhor mesmo, né? Como é que foi para você, né? Perceber esse processo de Deus e servir ao Senhor em família. Ali. Esse processo... Porque estavam os 4 servindo, né? Exato. Inclusive o pequenininho, né? Que ele foi no teatro ali, né? Que ele não ia muito, mas depois ele foi numa boa, né? Como é que foi isso para vocês ali, né? Vendo o propósito de Deus, né? É o cumprimento da promessa, né? Que a gente estava falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era a música do encontro de casais lá atrás. Sim. A gente andava cantando essa música, né? Então, eu não tinha como servir o Senhor. Porque semana passada, acho que o pastor Newton falou, né? Tem gente que vai embora com pressa aqui da igreja. Antes mesmo de eu chegar ali para cumprimentar, a pessoa já passou e já tá indo embora. Eu era essa. Porque, ai de mim, se eu chegasse mais do que 1h30 depois, o que você estava fazendo? Que você ficou tanto tempo dentro da igreja, né? Que você não chegou ainda. Então, era cronometrado. Eu não tinha comunhão com os irmãos. Sim. Porque eu não me envolvia. Nem dá, né? Com os trabalhos. Eu sentava lá atrás para já ser a primeira a sair e ir embora. Então, é a percepção de quanto mais atrás eu sentava, mais distante era o meu relacionamento com Deus. Sim. Porque aí você tá ali atrás também, você se distrai, né? E você vai avançando o seu relacionamento com Deus, parece que você vai querendo estar mais perto e mais focado no que tá vindo, no que Deus tá falando. Qual que é a palavra hoje? Você tá ali fito, né? Com os olhares ali, todos fitados e hipnotizados com o que tá acontecendo, né? Então, foi esse momento que Deus trouxe essa bênção de poder estar livre, né? Ó, seu marido tá aqui, você também tá aqui, seus filhos estão ali. Tá todo mundo junto. Amém. Fazendo a obra do Senhor, né? Amém. Então, é a bênção de poder trabalhar, né? Com as coisas de Deus em paz. Porque também eu tinha plena consciência que Deus não queria que eu ficasse brigando, né? Não queria que eu ficasse, não, eu vou porque é para Deus, então eu brigo com você para poder fazer para Deus. E Deus não quer, né? Deus não entra nessa questão de contenda, né? Deus não está na contenda, né? Deus nos ensina um caminho de graça, amor e perdão, que é o que Ele é, né? Que é o que Ele faz. Lá em 1 Pedro é muito claro, né? Que Deus manda a gente, enquanto esposa, dar o testemunho para o marido e não pregar para o marido. Exatamente. Né? Enquanto você está querendo pregar, convencer seu marido, não vai dar certo, né? Tem que ser pelo testemunho que você vai ganhar o seu marido para Jesus, né? Amém. Então, é o momento que eu pude trabalhar e estar livre, né? Isso foi muito marcante, essa bênção, né? De poder estar todo mundo junto. E ali. de ver cumprida, né? De ver cumprida a promessa. Então, é muito isso. A promessa, ela vai se cumprir se você crer e permanecer no Senhor, né? E permanecer do jeito que Ele ensina a permanecer, né? Não é sendo birrenta, fazendo escândalo, né? Permanecer em comunhão com Ele. Enquanto você espera, nele, você tem comunhão com Ele, né? Até que Ele venha e faça a obra que só Ele pode fazer, que é de convencer o pecador do seu pecado, né? Exatamente. A gente não tem condição, né? A gente não convence, porque foi uma coisa muito marcante no Congresso de Mulheres, que a Carol falou, que a gente não é chamado para ser advogado de Deus, a gente é chamado para ser testemunha, né? Então, hoje, quando você me fez o convite para estar aqui,
E foi isso que eu pensei, né? Falar, ai, mas eu tenho vergonha, mas não interessa. Deus tá te chamando pra ser testemunha. Então você vai lá e testemunha só o que Cristo fez na sua vida. Exatamente. Não é nada mais do que isso que a gente tem que ter em mente, né? Amém. E cá, pra gente fechar, né? Eu falo que quando a gente tem um testemunho de contar, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, agora a vida deles é perfeita, né? Eles não têm nenhum problema e tudo. E como é que tem sido essa nova caminhada, né? De aprender a viver como uma família que quer realmente cumprir aquilo que a Bíblia ensina, né? Vocês estão num novo aprendizado agora? Sim. Hoje a gente tá com os olhos sem as escamas, né? Mas isso não significa que a gente não tem as batalhas, né? Elas já no dia seguinte estão lá, Isso. né? Você só tá enxergando o que é seta do maligno agora, né? Isso. Em vez de achar que, olha, que injustiça, não é justo. Você já tá vendo que aquilo ali é uma flecha inflamada. Então, você vai, volta para Jesus, chora com ele ali, pede a proteção e esteja firme para discernir o que é o que não é, né? O que é a voz de Deus, o que é a voz nossa, o que é a voz do inimigo, Exato. né? E fica com a voz de Deus. Fica com a voz de Deus. Não queira você fazer do seu jeitinho, que você já sabe como é que funciona quando você quer fazer do seu jeito. Então, você espera a minha orientação. Deixa que eu cuido, né? E agora eu entendo, ele também já tem um pouco mais de discernimento com relação a isso. Sim. Então, hoje eu tenho a oportunidade de ser pastoreada pelo meu marido. Ai, que bênção, Às vezes ele vem e fala, olha, isso aqui não tá legal, né? Então eu falo, nossa, é de Deus, né? Ai, que é tão gostoso, né? Cuidando. Nossa, é um lugar de tanta paz, né? De tanto cuidado, né? Exatamente. Você poder estar nesse lugar de que você está sendo cuidado, enquanto você fica lá do outra forma, que você tem que ficar em alerta o tempo todo, porque você não entrega para Deus, você não confia em Deus, você também não pode confiar no homem, então você fica ali, né? Tenso. Cansa demais, né? Cansa demais. Cansa quando você demais. quer fazer desse Por isso jeito. que a Bíblia fala, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. E achareis descanso para suas almas. Né? E é um lugar de descanso. É um lugar de descanso. Não que é um lugar sem problemas. Exato. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Não é porque a nossa casa foi alcançada por Jesus que todos estamos buscando que nós não vamos ter problema. Exatamente. Mas é onde os nossos olhos estão fitos, né? Porque ele falou que no mundo tereis tribulação. Então, Exato. credes em mim porque eu venci o mundo. E agora vocês estão numa oportunidade de educar uma criança no caminho do Senhor juntos. Exato. É uma nova oportunidade que Deus está dando. Uma nova oportunidade, exatamente. E a gente tem tem aproveitado dessa oportunidade de ensinar o que é certo. E em contrapartida, a cilada é achar que tá tudo fácil. Exato. E tá tudo entregue. E agora tá todo mundo crente, vai dar tudo certo automaticamente. Aí vem a soberba, né? Dos crentes. Exato. Então não, Ai, não quanta é. arrogância. Não é. Então é Deus que vai cuidar desse coração. De novo, né? O que você tem que fazer é ensinar que é Deus que tem que morar no coração. E tem que render o coraçãozinho. Porque se só decorar os versículos e souber a palavra ali na ponta da língua, aquele legalismo não vai levar para lugar nenhum. Exato. Então é outra jornada, né? É outra jornada, é outro momento, é outra história, são outras questões, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, o Deus que não falha, continuará não falhando, né? Exato. Então, isso que eu acho lindo, né? O mesmo Deus. Ainda que as fases da nossa vida vão mudando, Ele não muda, né? Quem vai mudando somos nós. Continue crendo no Senhor teu Deus, que será salvo tu e a tua casa. E Ele que vai alcançar meu filho. Exato. Não sou eu vou testemunhar, né? E Ele vai alcançar, né? Exato. Que bênção, cara. Amém. Querida, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Que bênção, né? Se você fosse falar... o texto que Jesus foi sustentando o seu coração ao longo dessa jornada foi esse. Sim. Ou tem algum outro texto que Jesus sempre vinha ao seu coração? Ou hoje, você fala, Dani, hoje o texto é esse. Não, eu diria que essa intriga minha com
crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e a tua casa. Foi o que sempre se manteve, né, na minha mente, porque eu falava, mas como, Deus, que isso vai acontecer? Então, sempre era uma incógnita para mim, né? Como que será salvo tu e a tua casa? Olha essa situação. Então, por mais que possa parecer impossível, a promessa de Deus, ela é por si só. Não depende de você. Agora, se você quiser receber, você tem que estar no Senhor, né? E essa coisa de 1 Pedro, né? De que a gente não tem que pregar pro marido e ficar convencendo. Isso é uma coisa que o Fred fala, que eu nunca tentei ficar convencendo ele, brigando com ele que ele tinha que ir pra igreja. E eu acho que isso é liberar o caminho para Deus fazer o que ele tem que fazer, né? Então, acho que esses dois pontos que a gente fica dividido, né? Entre querer fazer a vontade do Senhor, mas querer fazer do nosso jeito. Então, é sobre não fazer do nosso jeito, né? Em ambos os casos, é deixar Deus agir e entregar tudo, né? Para Ele. E deixar Ele fazer todo o resto. E você só faz o que Deus te orientar a fazer ali no seu momento, sem planos infinitos para o futuro, né? Sem as ansiedades infinitas, né? Das consequências. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer ali. Então faz o que você tem que fazer, deixa que Deus resolve. Né? Eu queria te pedir para você deixar um recado, né? Se você fosse aconselhar 2 tipos de pessoa. Uma jovem, né? Que hoje os jovens sofrem muito, né? Eu falo que a gente, como mais velho, a gente tem que orar muito por eles, em vez de falar mal deles, né? Exatamente. O que você aconselharia, né? Os jovens que tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, mesmo que os pais não fossem tão firmes, mas passaram, né? Por estão nessa crise, né? E também para aquela mulher que ou se casou em julgo desigual, ou foi salva, né, depois do casamento, mas ainda a família não é salva, né? Ou seja, essa mulher ou homem, não sabemos para quem que Deus vai mandar essa mensagem. O que você diria para essas 2 pessoas? Para as jovens, eu diria que a gente precisa estar em Jesus em todo o tempo, né? E pedir para que Deus faça para nós o plano da nossa vida. Para a gente não querer cair nessa falácia de que você tem que fazer o seu planejamento da sua vida e perseguir esse planejamento, e que você tem que ser uma super profissional que não pode depender de um marido, porque isso vai ser um problema, porque caso ele te abandone, você vai ser dependente dele. Então, existe muito essa falácia, né? De que você não pode depender de um homem. Isso é um absurdo. Então, assim, não caia, né? Nessa falácia, porque aprender a depender de alguém e construir junto com alguém é o que Deus traz na vida prática para a gente aprender a depender do Senhor. Né? Porque se você não é capaz de depender de quem o Senhor colocar na sua vida, como é que você vai depender de Deus que você não está nem vendo? Não é? Então, a gente querer estar nesse lugar e fazer o que Deus preparou, que eventualmente, sim, é você cuidar da sua casa, sim é lavar sua louça, sua roupa, arrumar o seu guarda-roupa, arrumar a sua cama todo dia, coisas triviais. Que é tão bom, né? Que são questões tão importantes, né? Não, e é tão bom cuidar da nossa casa. É tão bom cuidar do que é nosso, ver a harmonia que isso traz, né? Mas você só vai descobrir isso fazendo isso. Até lá, vão falar para você que é um trabalho inútil, que você não estudou tanto para isso, que você tem potencial para muito mais. Então, aquela coisa do eu mereço, né? É muito forte nessa idade, principalmente, né? Então, você pode ser uma ótima profissional também, mas o foco tem que estar em outro lugar, sua família, né? Então, essa é a coisa que eu diria para as mais jovens, né? Que a gente está nessa fase buscando algo, né? E para quem está esperando, né, no Senhor, eu diria que mantenha firme o seu relacionamento com Deus, né? Esteja com Ele, olhando para Ele. E aí, quando você pensar, mas isso não é justo, pensa em fazer o que você tiver que fazer para Deus. Não pensa que você vai fazer para homens, ainda que esse homem seja o seu marido.
pensa que o que você está fazendo para o seu marido, você está fazendo por Deus, né? Faça como para o Senhor. E aí isso vai ser percebido com amor, com carinho. Ainda que aparentemente naquele momento possa não ficar tão aparente, né? Mas depois você vai poder ouvir um testemunho de que aquilo fez diferença para a pessoa e você nem sonhava com isso, né? Sim. Então, não faça por um objetivo específico. Entrega para Deus. Fala, ó, essa é a minha oferta hoje, né? Essa louça que eu lavei, essa comida que eu fiz. Então, faça para Deus, apesar do seu marido, apesar daquilo que ele falou que te magoou, apesar do que ele faz que te magoa. Amém. Entrega nos pés de Jesus, né? Amém. E mantenha-se firme nele, porque a hora que você olhar para o lado para perceber que não é justo o que ele faz com você, aí você afunda na água, igual Pedro. Então, mantenha seu foco lá com ele. E o que você fizer aqui, faça como para Deus. Faça para as pessoas, mas entregando para Deus. Amém. Amém. Cá, muito obrigada. Eu que agradeço. Que bênção esse papo, né? A gente ficaria aqui horas. Muitas horas. Falando das bênçãos todas. Mas quem sabe a gente vem em outro, né? Aí a gente vai ao capítulo 2, 3. Mas muito obrigada. Que Deus continue usando a sua vida e a sua família para que muita gente o conheça. Amém. É sobre ele. E a gente quero te presentear. Ai, que chique. Queremos dar essa canequinha. Obrigada. E esse texto da palavra, né? Que eu acho bonito, assim, quando a gente lê. Eu gosto de ler todo o episódio, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Não é? É. Que isso seja a nossa oração. Sincera. E que continue sendo assim até que ele venha. Amém. Muito obrigada, amada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Amizade, né? A comunhão, né? A comunhão das nossas famílias, que foi uma bênção, Nossa, né? Que um Deus presente. trouxe. Um presente. Um presente. Ganhamos filhos, gostoso. né? Exato. Os nossos filhos aumentaram. É. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Você. E a gente quer convidar você para curtir, compartilhar, com certeza encaminhar esse podcast para muita gente. E a gente se vê no próximo. Até mais.